Eu sou a Tatiana Gurgel, advogada, gestora-geral do GCRIVA, e hoje quero compartilhar com você um pouquinho sobre o tema bullying. Bom, como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é uma palavra muito comum nos dias de hoje. O bullying nada mais é do que uma ação reiterada, uma prática contínua que é feita por crianças, adolescentes, jovens, adultos, qualquer pessoa que tenha o objetivo de machucar, de falar palavras ruins, palavras que afetam a vida de outra pessoa. Qual que é a diferença entre zoação e bullying? Bom, na zoação, a gente tem aquelas brincadeiras, digamos assim, espontâneas, elas são espaçadas, elas não são contínuas. Já no bullying, a gente tem uma intenção de perpetrar, ou seja, de continuar as ofensas. E é por isso que ele é tão perigoso. Aliás, o bullying pode acontecer de várias formas: verbal, física, psicológica, virtual e também sexual. De forma física, são aquelas brincadeiras bem chatas, que não são legais. Bater, empurrar, beliscar, sendo feita de forma contínua e cotidianamente. Já na forma verbal, são xingamentos, palavrões, associação da pessoa, comparações, chamar ela de nomes, apelidos que ela já disse não gostar, ou mesmo ficar chamando atenção para alguns aspectos do biotipo dela, aspectos físicos, e que provavelmente a deixam muito triste. Temos também a forma psicológica, que é quando você tenta atingir a pessoa utilizando alguns elementos, como por exemplo, você só fala bobeira, você é ridícula, você nunca pensa direito, você é burro. Então a gente tem algumas agressões que vão machucando a pessoa, que vão afetando o seu psicológico. De forma sexual, são aquelas brincadeiras completamente inapropriadas. Passar a mão, fazer conotação com apelo sexual, chamar a pessoa de apelidos que tenham conteúdo sexualizado, ou até mesmo exigir, forçar a pessoa a um relacionamento, ou enfim, até mesmo um abraço que ela não esteja disposta a retribuir. E por fim, um dos mais perigosos. Esse, inclusive, é quem compõe a maior pena. Porque, para quem não sabe, o bullying está previsto na Lei 14.811 de 2024. E nesta lei, ela pune o agressor. E a pena de a maior pena que existe dentro das tipificações do bullying, essas que eu acabei de falar, é a pena pelo cyberbullying. O cyberbullying é muito perigoso, porque ele vai ficar acontecendo de forma contínua e muitas pessoas vão ter acesso. A pena para o crime de cyberbullying pode ser de até 4 anos de reclusão. E o que são 4 anos de reclusão? São 4 anos em cárcere. 4 anos você mantido, preso em algum centro de detenção, no caso de menores, em centros de socioeducativo. Então, é muito importante que você tenha atitude correta para combater e para se prevenir de situações como bullying. Há ainda algumas variações dos tipos de bullying. Como eu disse, no bullying psicológico, a pessoa passa por situações como chantagem, ameaças, perseguições. Nós temos também o bullying chamados pequenos furtos, pequenos delitos, ou seja, fica subtraindo coisas das pessoas, pega o lanche dela na hora da escola, esconde. Esses tipos de atitudes também são consideradas bullying. E por fim, mas não menos importante, nós temos também o bullying social, que é aquele muito comum, aliás, um dos mais comuns, onde a pessoa é mantida num tipo de isolamento. Ninguém fala com ela, todos ignoram, todos passam por ela e dão risada, ela tem poucos amigos, ela não consegue fazer amizade. Muitas vezes esse tipo de bullying acaba causando um sofrimento tão grande na vida daquela criança, daquele adolescente, que ele implora aos seus familiares para não ir à escola. Aconteceu comigo na escola.
Não sendo um dia muito feliz. Isso me dava muito, eu muito pra você. Eu cheguei na minha escola tudo certinho, fiz minha tarefa, fiz tudo. Aí, o menino, no final da aula, ele falou assim: "Você é a Mônica? Por que você fez isso dentro?" Me afetou muito, eu sofri muito. Eu não aguento mais sofrer bullying. Eu não quero mais ir pra escola, eu não quero mais sorrir pra nada. Ele se isola dentro do quarto, é também uma forma de agredir, de ofender outra pessoa. E aí, algo que é muito importante para que todas as pessoas passem a ter essa atitude é a prevenção a essa triste conduta. Como nós podemos nos prevenir de situações como essa? O primeiro passo é o envolvimento das escolas. Docentes, profissionais que trabalham nas escolas, educadores, familiares e os próprios alunos precisam se engajar numa grande campanha de combate ao bullying. Nós precisamos dar um basta ao preconceito. E como nós podemos fazer isso? Com estratégias inteligentes, através de mensagens que a escola possa compartilhar, através de boas literaturas que a escola também possa oferecer aos seus alunos, espaços de discussão sobre isso e, muito importante, que os alunos compreendam que sim, bullying é crime. E aqueles que cometem estão sujeitos às penalidades da lei. Como eu disse para vocês, a Lei 14.811 de 2024 tipifica as penas para o crime de bullying. E uma das penas mais valorosas, né, a penas de maior valor, é a pena pelo crime de cyberbullying, que pode chegar, como eu disse, a 4 anos de reclusão. Importante também entender que o crime não é só quando eu quero cometer, não existe só o tipo de crime doloso, ou seja, eu quero bater em alguém e aí eu dou um soco nessa pessoa. Isso é lesão corporal de natureza leve, dependendo, claro, das consequências desse soco. No entanto, não existe só o crime doloso, com intenção de agredir, com intenção de fazer. Também existem os chamados crimes culposos. E o que são os crimes culposos? São aqueles que eu não tinha a intenção de levar a pessoa àquela consequência, mas eu não tomei as atitudes devidas para prevenir. Isso significa que se você sabe que aquela pessoa, e hoje em dia, todos sabemos as graves consequências do bullying. Fala comigo, gente. Depressão. Nós temos também isolamento. Nós temos pessoas que tentam. Nós temos também pessoas que ficam agressivas. Temos pessoas que choram continuamente. Desespero, aflição, medo, pânico. Todos sabemos as graves consequências do bullying. Então, se você sabe a consequência da sua atitude, você acabou de assumir o risco sobre ela. Isso é o chamado crime culposo. Quando eu assumo o risco, eu tenho culpa porque ou eu fui imperito, ou eu fui imprudente, ou eu fui negligente. O que é uma atitude negligente? É aquela que eu ignoro, eu sou omissa. Eu vejo todos os meus amigos cometendo bullying com aquele colega, mas eu nada faço. Eu não compartilho com o professor, eu não me aproximo daquele colega que está sofrendo, eu não faço nada. Essa é uma atitude negligente. Temos também a imperícia. O que é a imperícia? É eu não agir do modo correto. É eu não, sabendo que deveria utilizar uma ferramenta adequada, não utilizo. Vamos dar um exemplo de um médico. Ele sabe que no processo de cirurgia ele deve higienizar as mãos, ele deve calçar as luvas, mas ele não faz. Então ele foi imperito. Então, se você sabe que poderia oferecer um consolo, contar para um profissional da escola, contar para os familiares daquela criança e não fez, você foi imperito. E temos, por fim, o chamado negligência, imperícia e imprudência. O que é a imprudência? Quando eu não tenho a atitude prudente. Eu tenho atitudes sem nenhum pouco de cuidado.
Por exemplo, eu estou caminhando com uma pessoa que tem uma deficiência visual e eu estou atravessando a rua com ela e o sinal está aberto. É uma imprudência. Atravessar o sinal de trânsito no sinal amarelo, permitido, mas atenção, você pode ser imprudente. Isso é ser imprudente. Então, todos nós podemos ser culpados pelas consequências graves do bullying na vida de uma pessoa. Pense bem, é um ser humano, alguém ama aquela pessoa tanto, a sua família, pessoas que estão ao redor dela. Você não iria querer que fosse com alguém da sua família. Dados sobre o bullying indicam que Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com maior nível de incidência de bullying. O GECRIVO fez uma pesquisa nas escolas de Vespasiano. E olha que interessante que nós descobrimos. A maioria dos alunos, a maioria não, na verdade 100% deles disseram que o local onde o bullying mais acontece é na escola. E nessa pesquisa, as crianças e adolescentes disseram que o tipo de bullying mais praticado é aquele relacionado à aparência física e também racismo e outras questões relacionadas à aparência da pessoa. Outra coisa muito interessante que também foi respondida por eles, nós perguntamos: como você teve que lidar com o bullying? E a maioria respondeu: chorei, mas fiquei na minha. Veja que é por isso que muitas vezes as consequências do bullying são tão danosas. A pessoa guarda aquele sentimento e ela não consegue depois externar, gerando uma extrema sensação de medo, de pânico e de insegurança. Finalmente, nós perguntamos aos alunos que forma eles acham que seria mais eficiente para combater o bullying na escola. E a maioria deles disseram através de eventos, peças teatrais e campanhas de conscientização. E uma das literaturas que eu gostaria de indicar para vocês, para a gente encerrar o vídeo de hoje, é essa obra chamada Todos Zoam Todos. Uma excelente literatura para você trabalhar a diferença entre bullying e zoação. Essa daqui também é muito bacana, chama Só Porque, que foi primeiro lugar na lista do The New York Times. E é uma obra que fala sobre situações que a gente passa no nosso dia a dia, mas que não significa que está tudo perdido. Só porque alguma coisa não significa que tal coisa. Bom, é isso. Eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e te convidar a dar um basta no bullying.